Olá, e nós estamos aqui com o programa Boa Noite, Elias Neto, pela TV Cidade Verde. É sempre um grande prazer te encontrar aí e me sentir aí na sala da sua casa, junto com você no seu sofá, batendo aquele papo. Vamos já... Primeiro quero mandar aquele abraço para você que nos acompanha no YouTube, também no Facebook da TV Cidade Verde e em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras. Vamos já colocar aí então a imagem, a foto. Olha, esse é o nosso entrevistado de hoje. Ele é produtor cultural, diretor e ativista LGBTQIAPN+. Ele é fundador do MT Queer, o maior canal LGBTQIAPN+, do Centro-Oeste, que já alcançou mais de 15 milhões de acessos no YouTube. É responsável pelo Ponto de Cultura MT Queer, um espaço de produção e difusão cultural que promove eventos, oficinas e capacitações para a comunidade. Também criou uma casa de acolhimento, oferecendo suporte a pessoas LGBT em risco social. Por isso, a gente diz aqui, boa noite, Elton Martins. Boa noite, Elias, tudo bem? Boa noite, legal. Como é que essa casa de apoio você criou? Então, nós criamos a Casa de Acolhimento MT Queer em junho do ano passado, no Dia do Orgulho LGBT, Dia de Stonewall. Sim. A gente inaugurou lá no bairro Osmar Cabral. A Casa de Acolhimento, ela nasceu de uma demanda que já existia. O MT Queer é um coletivo que existe há quase 10 anos, na verdade, desde 2016. Sim. Vamos completar 9 anos esse ano. E aí, nesses 9 anos de estrada, no caso, ano passado 8, nós nos deparávamos sempre com situações de pessoas do MT Queer que sempre ficavam na minha casa, na casa do meu companheiro, iam ficando um dia, uma semana, e aí, dali a pouco, vou pra casa, dali a pouco, na outra semana, voltava de novo. E a gente não entendia o porquê, acho que quer ficar por aqui, vai ficando, né, vamos nos organizando e tudo bem. E aí, no final das contas, a gente teve uma perda muito, muito triste da Cláudia Alencar, que foi uma ativista que era do MT Queer e se suicidou por questões de depressão. E aí a gente entendeu que precisava criar algo. E aqui em Cuiabá não existia uma casa de acolhimento específica LGBT para a população, para pessoas que ou são maltratadas pela família ou que são expulsas de casa pelo pai, pela mãe não compreender a orientação sexual daquela pessoa. Então a gente veio a ideia de criar uma casa de acolhimento lá no Osmar Cabral, concomitante com um ponto de cultura. Porque a gente não quer só criar uma casa de acolhimento e, acumular um monte de pessoas, não era essa a ideia. Sim. Era a ideia acolher e integrar com a cultura. Aí veio a casa de acolhimento e o ponto de cultura que é junto, é no mesmo espaço e acontece ali simultaneamente. Sim, que é uma ideia muito importante, como você disse, né, não é amontoar, né, ficar aquele monte de pessoas, mas ao mesmo tempo que elas percebam que elas podem se doar muito mais, né? Sim, e a ideia da casa é justamente capacitar, formar e despertar o lado artístico das pessoas. Porque nós temos uma crença que na população LGBT todo mundo é artista, ou a maior parte é artista. A nossa vida, a nossa vivência, ela inspira muita arte, ela vive semeando a arte drag queen, a arte de cantar, a arte de atuar. Então sempre tem algo a oferecer para o campo artístico. Então lá no Ponto de Cultura nós temos aula de teatro, nós temos aula de balé, nós temos hoje, nesse momento agora, está acontecendo um curso de maquiagem lá em parceria com o Senac, está acontecendo também um curso de iluminação cênica, tudo gratuito para as pessoas da casa e da comunidade do bairro Osmar Cabral e a população em geral da comunidade LGBT de Cuiabá. Sim, é uma coisa que vai além, né? Vai além. Vocês, inclusive, ajudam a comunidade, né? Fazem parte da comunidade. Agora, você é um cara direto de João Carro para o mundo? Eu costumo levar isso para minha vida, direto de João Carro para o mundo. Para o mundo, né? Isso. De carro ou de avião, de helicóptero? De carro, de boi e por aí vai. Boi, João Carro tem um lugar muito especial na minha vida, porque é o lugar que eu vivi 20 anos na minha vida. Hoje eu tenho 33 anos de idade e eu vivi 20 anos na comunidade de João Carro, na grande região de João Carro, né? Que na verdade é uma região que acomoda várias comunidades rurais do interior da Chapada dos Guimarães. Sim. Então João Carro é onde meu pai, minha mãe mora até hoje, tem um sítiozinho deles lá, meu pai é pescador, minha mãe é agente comunitária de saúde e é desse lugar que eu venho. Sim. Um lugar muito bonito, muito belo, muito rico, muito farto e ao mesmo tempo era um lugar que, de certa forma,
era pequeno para mim, porque eu pensava. Sim. E eu não conseguia enxergar ali em João Carro pares iguais a mim. Né? Ali nos meus 18, 19 anos de idade, veio aquela vontade de poder ser quem eu queria ser. Não por homofobia da minha mãe, do meu pai ou da própria comunidade de João Carro, jamais. Eu falo que lá em João Carro, e eu já gravei muita coisa em João Carro já para o nosso canal do YouTube, é um lugar onde a homofobia não tem vez. Os moradores daquela região não toleram homofobia, eles vivem da melhor forma possível. Mas é uma questão minha comigo mesmo, o que eu sou, o que eu quero ser, onde eu quero chegar. Eu precisei, em um momento, sair de João Carro e ir para o mundo. E hoje estamos aqui, né? Há 13 anos dessa saída de João Carro, estamos aqui em Cuiabá, criamos o Ponto de Cultura, a casa, vencemos alguns festivais em volta do mundo, aqui no Brasil também, com o nosso trabalho de diretor e roteirista de audiovisual e com a temática voltada para o público LGBT. Sim. De onde vem esse nome, João Carro? João Carro, reza a lenda, como diz o outro, que lá na região tinha uma única pessoa que tinha carro, e era um carro de boi, que era o seu João. Aí, antigamente era lá, vou lá no seu João do carro, lá no seu João do carro. Com o passar dos anos, foi se falando e virou João Carro. Mas reza a lenda que é por conta desse senhor que era o João do carro, que tinha o único carro de boi que fazia o transporte das pessoas lá na região. E hoje, a gente estava conversando, é uma ilha, né? É uma grande ilha. Em 99, né, Furnas cria a hidrelétrica de Manso, né, que é aqui próximo de Cuiabá, devido às enchentes de Cuiabá, enfim, também. E aí, essa hidrelétrica, ela faz com que a grande região de João Carro vire uma grande ilha. Então, hoje, se você for olhar no mapa, tem água para cá, água para cá e água para cá. E é uma grande ilha. Até para chegar o acesso mais rápido para lá, tem que passar por uma balsa. Uma balsa. Né, que é muito charmosa, é muito bonita, mas também para quem mora lá tem suas questões, suas consequências também. Consequências, né? Já estão pedindo uma ponte ali, né? Já está no processo, vamos ver, né? É um grande sonho, desde que eu me entendo por gente, né? Todo mundo quer uma ponte. Porque chega à noite, alguém fica doente, como é que vai? As estradas por fora, todas esburacadas, não tem pavimentação. E ali pela balsa, você atravessou a balsa, tem um asfalto na porta já. Então é só pegar e vir ou para Chapada ou para Cuiabá. Então a ponte é uma questão de urgência mesmo ali para aquela população de João Carro. Sim. E nessa caminhada aí, o que significa? O que é o audiovisual para você? O audiovisual foi uma janela para mim, para o mundo, assim. Foi um negócio que desde pequenininho eu queria, sempre quando alguém me perguntava o que você quer ser quando você crescer, eu falava que eu quero trabalhar na televisão, quero ser artista. Eu via, né? Acho que como eu morava no sítio, a gente não tinha muito acesso à informação. A única informação que chegava pra gente lá no sítio era o que passava na tela da televisão. Então, eu sempre me via ali, né? Eu quero estar ali um dia, quero poder estar ali um dia. E aí, quando eu tive a oportunidade, né, me joguei e me lancei. Lá no ano de 2013, começa um grande movimento no Brasil de web produção, que são as produções para o YouTube. Começa a criar os youtubers, os influencers, enfim. E aí, nisso, eu achei muito interessante. Eu ainda morava em João Carro e eu vi aquilo e falava, caraca, eu preciso estar ali no meio também. E aí, tinha um canal em específico que era Coletivo Cais, que era lá do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu assistia às produções dele e conseguia me enxergar, porque eram produções para a população LGBT também. Foi o primeiro canal que produziu a primeira série LGBT do Brasil. Então eu entrei em contato, na época eu mandei um e-mail lá no João Carlos, então audacioso, mandei e-mail pro produtor lá do canal, falei, eu quero participar, não sei o que, eu tenho um sonho. Ele disse, olha, cara, você pode vir para cá, pro Rio ou para São Paulo, é a única maneira de você conseguir participar. E aí chegando aqui, não sei o que vai acontecer também, mas você pode a gente tentar arrumar alguma coisa aqui. Isso aqui era muito distante para mim, Elias, porque como que eu iria chegar em São Paulo, como que eu iria chegar no Rio de Janeiro? Era muito inviável naquele momento para minha vida. E aí, logo depois, o Daniel Sena, que hoje é meu amigo pessoal, virou e falou assim, Elton, já que você não consegue vir para cá, por que você não cria algo aí? Conte um pouco das vivências da população LGBT de Mato Grosso, da bicha do Cerrado, da bicha do Pantanal. As pessoas querem saber sobre isso também. Né? Aí foi quando veio essa grande ideia de criar o MT Queer, de criar esse lugar de fala, de criar produções LGBTs para o YouTube, para o mundo. Que a ideia nada mais é do que mostrar um pouquinho da realidade nossa para o mundo inteiro e com o nosso jeitinho cuiabano, com o nosso jeitinho mato-grossense de ser, que é diferente. E vocês começaram, né? Começou com telefone celular. Foi com smartphone. Começamos lá
Com um Moto G5, que tinha um buraco na tela, todo trincado ainda assim. Mas era isso que a gente tinha. Mas filmava. Filmava. Criamos a nossa primeira produção, que foi Minha Família. Sim. Foi uma websérie pro Facebook. Sim. Né? A gente começou lá no Facebook na época, porque a gente acreditava que a gente tinha muito medo de ir pro YouTube, porque o YouTube estava no auge dos YouTubers. Sim. Então, você se lançar de cara no YouTube era tipo, será que a gente vai conseguir público para isso? Sim. A gente lançou no Facebook. E aí, essa primeira série já teve um acesso legal no Facebook, acho que bateu 30, 40 mil acessos. Falou, caraca, tá legal. E aí, consequentemente, as próprias pessoas do Facebook pegaram os vídeos e lançaram no YouTube. Aí a gente, sem quem já tinha um canal no YouTube, sem a gente querer mesmo. A gente só pedi para quem criou me entregar o canal, se podia, né? Eu não falou, claro, é para vocês mesmo. Eu peguei e já tinha 3 mil acessos nessa série. Já falei, caraca, vamos seguir daqui. Aí, da nossa segunda produção, a gente foi só YouTube, por conta de qualidade, de plataforma e tudo mais. E monetização, né? Sim. E os acessos hoje estão em que patamar? Hoje nós temos no canal mais de 15 milhões de acessos, nós temos produções com mais de 1 milhão de acessos, produções com meio milhão, 400 mil, e estamos muito felizes e estamos num momento de expansão agora. Esse ano de 2025 é um ano de audácia para o MT Queer. Nós vamos lançar agora, em maio, a primeira web novela do Brasil. Então, nós estamos nesse processo há mais de 5 meses, já gravamos toda a parte de produção dessa novela. Passamos o mês de janeiro inteiro em imersão numa chácara lá em Chapada dos Guimarães para gravar essa web novela com 30 capítulos. 30 capítulos? 30 capítulos. E quantos atores? Nós trabalhamos com 20 atores. 20 atores? 20 atores direto e uma equipe de mais de 15 pessoas. Tem um detalhe. Tudo independente, Elias. Tudo independente, Tudo independente. Tem um detalhe, acho que você não busca atores, você cria atores? Tem esse detalhe. O MT Queer, nós acolhemos os atores mato-grossenses, mas nós criamos também e damos oportunidade para novos talentos. Então, todo ano, no início do ano, nós criamos a seletiva do MT Queer, a audição, para buscar novos talentos. Hoje nós temos um banco de dados com mais de 60 atores, que são do MT Queer, atores do MT Queer, que a gente cuida da parte da carreira, da parte de agenciamento, que manda para job e tudo mais, aqui dentro de Cuiabá. Mas antes disso, você teve uma passagem por teatro, você teve cursos de teatro, de ator, atuação, né? Tive. A minha saída de João Carro foi justamente pela chegada da MT Escola de Teatro aqui em Cuiabá, né, pela Unemate. Quando eu estava lá em Chapada dos Guimarães e vi, inclusive, por um jornal local aqui de Cuiabá, que iria ter uma escola de teatro em Cuiabá, eu falei, caraca, eu não consegui ir para São Paulo, não consegui ir para o Rio, mas acho que aqui eu consigo ir, eu consigo alcançar isso. Então, foi o momento que eu larguei tudo que eu fazia em Chapada, definitivamente tudo, larguei emprego, larguei tudo e vim para Cuiabá de vez, sem trabalho, sem nada, para estudar teatro. E a faculdade, ela era em tempo integral, né? Era o dia todo estudando. Então, de fato, eu contei com o apoio da minha família para vir para cá, para fazer o que eu acreditava que poderia se tornar algo. Então, o teatro foi que me deu a coragem, de fato, de tirar o MT Queer do papel. Porque eu já tinha ideia desde 2016. Em 2016 veio o processo de seleção para MT Escola. E em 2017 que iniciou as aulas. Então, eu passei 2016, 2017 criando coragem para gravar, para botar a cara e colocar no ar as produções do MT Queer. Porque naquela época não era fácil, não era muito comum, tipo, você ligar o celular e sair botando. Hoje em dia é mais tranquilo, né? Todo mundo é influencer, todo mundo consegue pegar o celular e criar seu conteúdo e tá aí. Mas nós vivíamos numa época onde, principalmente para a galera da periferia, não tinha acesso a equipamentos de qualidade. Então eu sempre pensei muito o que eu vou lançar, com que qualidade eu vou lançar e por que eu vou lançar. Se eu não tenho qualidade, de que forma que eu vou conseguir prender esse público no meu conteúdo? Vai ser pelo roteiro? Vai ser pela relevância do conteúdo? Enfim, e o teatro me deu essa bagagem. A MT Escola de Teatro, que é onde eu me formei, onde eu tenho a formação, a minha graduação, me deu essa coragem de me lançar no mundo e de me lançar no mercado também, né? Mas hoje a situação já é diferente. Vocês já estão com equipamentos para esse trabalho?
O MT Queer é uma grande produtora. Nós falamos que nós somos um grande grupo. Nós temos o MT Queer, que é uma associação cultural. Que você criou. Que eu criei, justamente, que abarca o ponto de cultura, casa de acolhimento. E temos a MQ Produções, que é a minha produtora, que abarca essa questão da produção do audiovisual. Né, que é onde tem os equipamentos, câmera, drone, luz. Nós temos luz para show, luz para clipe, luz para cinema. Tem muita coisa lá hoje, nesses quase 10 anos aí de história do MT Queer. Cresceu rápido, né? Foi rápido? Eu a gente achou que demorou? Porque eu acho que essa é uma referência de acordo com a idade. Eu entendo. Vocês que são bem mais jovens, né? 10 anos demora muito, né? Já no meu caso, não demora tanto assim, não, né? Sim, não, brincando. Acho que foi rápido também. Exatamente. Assim. Sim. Para se criar, né? Porque muitas vezes, empresas mesmo, elas começam e vão engatinhando, a coisa vai ficando complicada, é difícil, né? Acho que o grande diferencial, Elias, é a audácia, eu acho. Acho que nós temos um grupo e uma equipe que todo mundo é muito audacioso, assim, no sentido de... A gente acha que em todas as produções do MT Queer, a gente nunca... assim, não sei se foi o correto, mas a gente nunca quis locar nada de nenhuma produtora. A gente falou, nós temos isso aqui hoje, vamos trabalhar com isso aqui e vamos economizar ao máximo para na próxima a gente comprar mais alguma coisa e na próxima mais alguma coisa até a gente ter o nosso. Sim. Então, tudo que a gente fez foi com equipamentos próprios desde o princípio. O que você fazia em Chapada antes disso? Eu era servidor público. Eu morava no João Carro. Eu comecei dando aula para idosos lá em João Carro por um programa do governo federal, Brasil Alfabetizado. Aí fui professor 2 anos, fui coordenador pedagógico 2 anos. E aí, 1 ano antes de eu vir para cá, eu fui convidado pelo prefeito para assumir um cargo de administração regional lá na prefeitura de Chapada. Sim. Então, quando eu venho para Cuiabá, eu largo esse meu cargo, que era um cargo comissionado, para vir para Cuiabá para poder... Sim. Acreditar no meu sonho. Qual é a sua formação? Eu sou formado em artes cênicas. Em artes cênicas. Hoje sou formado em artes cênicas. Anteriormente, que você deu aula para pedagogia, né? Pedagogia. Sim. Que não era o que eu queria, era o que sim. podia me trazer ali, que era mais próprio. Porque a pedagogia falou que ela flerta muito com a arte também. Sim, claro. Então era o mais próximo que eu tinha de alcançar esse lugar da arte. Né? Era quando eu fiz pedagogia. Mas hoje eu sou formado em artes cênicas. E hoje você já conseguiu ir a São Paulo? Ixi, várias vezes. Né? Hoje nós já vencemos o maior festival de webséries do mundo, que é o Rio Webfest. Sim. Lá no Rio de Janeiro, nós vamos para lá todo ano nesse festival. Um festival que a gente fala que já é de lei nós estarmos nesse festival. Então, todo ano a gente cria uma obra para esse festival, que é o Rio Webfest. E através desse festival, nós fomos para Nova Jersey, no ano passado, para os Estados Unidos. E vencemos lá a Copa do Mundo das webséries, em New Jersey Webfest. Sim. Vencemos como melhor websérie de drama com a obra Flor Cuiabana. Que eu acho que foi, assim, um marco na minha carreira e um marco pro MT Queer. Foi a gente ter vencido um festival fora do Brasil. E competindo na Copa do Mundo das webséries. Tem um circuito de webfestivais no mundo que se conectam. E aí, os festivais, eles mandam várias obras para representar o Brasil nesse circuito. Sim. E no Brasil, quem foi para representar o Brasil no segmento de drama foi Flor Cuiabana, do MT Queer, que a gente venceu no Rio de Janeiro um ano anterior, na categoria de roteiro, melhor roteiro de drama. Sim. Que eu que escrevi esse roteiro. E que conta a história da transição de uma pessoa trans dentro de um grupo de Siriri. Então, a gente leva um pouco da nossa cultura e da nossa regionalidade para o audiovisual e mistura o encontro disso com a comunidade LGBT. Como é que seria isso, né? Como é que seria a inserção de uma mulher trans e a transição dela dentro de um grupo de Siriri. Nós tivemos um apoio muito, muito grande do grupo de Siriri Flor de Atalaia, lá do Parque Atalaia. Sim. Então, é uma série? Uma websérie. É uma websérie, né? Você se classifica como cineasta? É uma pergunta muito polêmica, Elias, porque acho que por muitos anos eu não aceitava esse título de cineasta. Sim. Eu falava que eu era um web produtor. Sim. Mas depois de, acho que 3 anos para cá, com muita conversa e indo nos festivais, eu entendo que sim, sou um cineasta, mas sou um cineasta da web. Sim. Né? Isso não me torna menos cineasta ou mais cineasta que os outros. E até aqui no estado mesmo, nós tínhamos algumas questões, tive algumas discussões mais acaloradas com alguns cineastas, no sentido de
entender se eu era cineasta ou não, ou se o que o MT Queer produzia era cinema ou não. Sim. Né, hoje a gente já conseguimos o nosso espaço, ocupar esse espaço e firmar no mercado, né, mas foi bem complexo no início. E hoje eu estou como vice-presidente da MT Cine, então sou cineasta. MT Cine, que cuida do cinema em Mato Grosso. Isso. Hoje eu estou como vice-presidente e a Dani Bertolini é a nossa presidente. Sim. E como é que está o cinema em Mato Grosso? Como é que você enxerga o cinema em Mato Grosso? Eu acho que hoje Mato Grosso vive um momento muito bom para o audiovisual e para o cinema. É um momento que a gente vive um momento de abastecimento financeiro. Sim. Posso dizer, né? Nós vivemos aí o que é mais de 10 anos sem nenhum edital de longa-metragem. No ano passado a gente teve um edital de longa-metragem, então tem várias longas hoje rodando aqui no estado. Isso é muito bom, muito importante estar fomentando e ajudando a criar novos cineastas e ajudando a fortalecer a carreira de muita gente dentro do estado. Sim. Claro que precisamos de mais incentivo, mais apoio, quanto mais melhor. Sim. Mas eu acho que o estado está começando a se despontar no cenário nacional, no que se diz respeito ao cinema, né? Tanto que agora, recentemente, está em todos os sites que a Zezé Mota vai fazer um filme aqui em Mato Grosso sobre a história de Mãe Bonifácia, que é um marco, acho que para o nosso cinema também, mais um marco, né? Claro. Eu estou muito feliz, assim, hoje com a situação do audiovisual aqui no Mato Grosso, pelo esforço também que a Secretaria do Estado vem fazendo frente a isso, né? Eu gosto muito de parabenizar o nosso secretário Jean Moura, adjunto, né, que é quem luta ali ferrenhamente pela cultura mato-grossense, e o DJ Taba, que é o presidente do nosso Conselho de Cultura do Estado, que não medem esforços para viabilizar recursos, mas não só trazer recursos para o Estado, mas também garantir que pessoas que precisam desses recursos acessem esses recursos, né? Que acho que um diferencial desse edital de longa do ano passado foi que teve uma diversidade de contemplados. Não ficou concentrado em grandes produtoras que já são muito tradicionais e que têm poder aqui para pleitear edital nacional, outras coisas maiores, né? E os cineastas, vamos dizer, mais jovens conseguissem colocar seu projeto para o Estado financiar ou para o governo financiar. Então eu fiquei muito feliz nesse sentido. E são políticas públicas, né, que de fato alcançam a gente, né? Sim. E é isso. E quando a gente vivencia o que o Brasil acabou de vivenciar, em que um filme brasileiro vai lá e ganha o Oscar. Bom, ainda estou aqui. Isso interfere não. Isso tem um reflexo positivo também por aqui? Tem, com certeza. Acho que até o nosso governador começa a enxergar também o audiovisual com outros olhos, né? Tem essa possibilidade. Acho que ninguém seria utópico da minha parte, mas eu acho que eu iria falar que eu acho que ninguém é ignorante suficientemente para fechar os olhos para o que está acontecendo no audiovisual brasileiro. Mas sempre tem alguns. Mas sempre tem alguns. É utópico, mas eu acho que o nosso governador, ele entendeu o recado e Mato Grosso não está nada aquém, né, de grandes produções nacionais. Né? Acho que você sabe mais do que eu sobre isso, né? Então, acho que esse é o momento do Brasil e esse é o momento também de Mato Grosso. Sim. Aliás, o cinema brasileiro, o cinema nacional, ele era rejeitado por nós mesmos, né? Até hoje, eu acho. Havia uma reclamação muito grande, o áudio que não é legal, você não entende, você vai no cinema não entende. A linguagem. A linguagem, né? Teve um filme sensacional que foi com Darlene Glória e Tarcísio Meira, que era Toda Nudez Será Castigada. Esse filme era foi um filme muito bem feito, muito bem trabalhado, né? Entretanto, ele ficou por aqui e tal, né? Só os mais antigos, né, no caso, que se lembra, né? Do filme, né? Nós temos muito aquela... Acho que não, estão mudando bastante agora, eu acho. Acho que complexo de vira-lata. É isso, né? Aquela coisa de consumir os enlatados americanos, os enlatados europeus, né? Mas acho que está mudando, porque nós conseguimos provar por A mais B que a produção nacional está tão bom quanto, se não melhor, que as produções internacionais. Né? Exatamente. Agora nós falamos de editais para esse cinema convencional, né? Já vocês trabalham de uma forma diferente, né? De onde vem o recurso para vocês? Como é que vocês recebem? Para dar sequência. O MT Queer, ele trabalha com economia criativa. Acho que o nosso grande diferencial hoje, para a gente estar no mercado
presente até hoje é a economia criativa. Então, a gente busca sempre editais de diversos setores, não só edital aqui do Estado. Sim. Acho que os nossos maiores editais foram de fora do Estado, nós fomos contemplados para criar o ponto de cultura e a casa, foi através de um edital nacional, do Grupo Carrefour Brasil. A gente passou em primeiro lugar e o único do Centro-Oeste inteiro que passou nesse edital. A gente ganhou um aporte financeiro de R$300 mil para criar o ponto de cultura e manter por um ano, junto com a casa de acolhimento. E outros editais pelo Itaú, pelo Fundação Tite Setúbal, que é de São Paulo também, que é de uma das herdeiras do Itaú também, que foi uma das primeiras fundações que nos apoiou lá desde 2022, eles nos apoiam. Aí parcerias com N instituições também. E acho que quando você pega um dinheiro de um edital, de qualquer edital, o grande lance, a gente sempre fala dentro da nossa diretoria, é não se deslumbrar. É ter pé no chão e pensar desse edital, o que a gente consegue tirar de herança para o âmbito queer? O que a gente consegue deixar de herança para a gente se sustentar quando acabar esse dinheiro, quando não ter outros editais? Então, esse que é o grande lance. Para hoje, a gente ter luz, som, câmeras, drones, um espaço, foi porque a gente foi buscando heranças de outros editais, ou de recursos, de oportunidades que a gente teve. Então, esse é o lance, eu acho. Sempre pensar em sustentabilidade. Hoje, lá no Ponto de Cultura, nós temos uma estamparia de caneca, estamparia de camiseta, temos um ateliê de corte e costura, e temos uma ilha de design gráfico, para justamente se sustentar. Para se em algum momento alguma fonte secar, a gente tem a nossa própria fonte, que é a fonte do MT Queer. Além da monetização do nosso canal no YouTube. Então, a gente trabalha em diversas frentes para se sustentar. Quando vem um dinheiro de um edital ou de uma emenda parlamentar, que a gente está começando a entrar nesse meio também agora, é para dar o plus. É para organizar melhor um determinado setor que está mais precisando. É mais nesse sentido, não para depender desse dinheiro. A gente não depende de dinheiro de edital. Teve uma fase que vocês ficaram só com monetização? No início era só monetização. Esse lance de edital, de dinheiro público ou de prêmios, isso tem de 2 anos para cá, Elias. É muito recente. A gente tem 9 anos, a gente fez 9 anos em abril. Já sou bem velho, 9 anos. A gente fez 9 anos em abril, então foram 7 anos só com 7 anos ainda minto. Foram, na verdade, 5 aqui. Dos 7, 2 não tinha monetização. Os 2 primeiros anos é aquele ano que você vai só produzindo público, criando maneira para se monetizar dentro da plataforma, né? Que tem todas ali suas métricas, seus porquês, tem que ter um número X de assinante, número X de visualização por mês, para você conseguir ter a possibilidade de monetizar. Para depois que vinham os anúncios, ter a possibilidade de somar um valor X para no final do mês, quem sabe, você sacar esse dinheiro. Se não alcançar, fica para o próximo mês. Então, tem algumas questões. Hoje, nós já passamos dessa fase. Então, hoje, nosso canal... produzindo, colocando conteúdo ou não, ele já se monetiza sozinho, porque nós temos tanto conteúdo lá que não para, né? O YouTube é um negócio que não para, então conteúdos lá de 2019 tá rodando ainda hoje, tá gerando dinheiro pra gente hoje, pessoas acessando, né? Acessando e não para. A partir de que momento, quantas visualizações são necessárias para começar a monetização? O processo, ele não é só sobre visualização, ele é sobre número de inscritos. Você tem que ter pelo menos 1.000 inscritos no seu canal. Você tem 1.000 inscritos, beleza, cumpriu o primeiro pré-requisito. Depois disso, você tem que ter, se eu não me engano, 40.000 horas assistidas. Horas assistidas pelo seu público anterior. Aí vamos verificar isso. Quando você bateu mais isso, aí beleza, cumpriu mais uma meta. Aí você vai fazer a parte de documentação, criar uma conta lá no Google AdSense. Aí cria a conta bonitinho, aí vincula seu canal com essa conta do Google, que é tudo uma rede só. E aí,
pronto, você é monetizado. Olha que lindo. Mas aí agora você tem que começar a juntar dinheiro ali. Porque a cada 1000 visualização, você vai ganhar em torno de 70 centavos. Quando tá assim muito bom, você ganha 1,20, 1,50. Então não é assim, essa Coca-Cola toda que pita por aí, né? Tem todo um algoritmo por trás, né? Então não é tipo, um vídeo meu bombou, tive, sei lá, 500 mil de acessos, tô rico. Não, não vai dar lá seus gatos pingados, no final das contas. O grande lance é você ter muito conteúdo e juntar. Sim. Pinga em dólar, né? Pinga $5 de um, $10 de outro e vai pingando. No final do mês você junta tudo, aí você tem aquele montante para você sacar. E que aí dentro da plataforma você só pode sacar se você tiver $100 acumulado. Sim. Se não tiver $100, acumula para o próximo mês, aí vai juntando até dar o 100. Tem que ter lá 500, 600 reais. Na época da pandemia, acho que foi a época que todo o canal cresceu pra caramba. O MT Queer deu um boom na pandemia, assim. Foi um momento, assim, um momento muito triste, mas um momento que, pra produção de conteúdo, foi um momento decisivo, assim. Quem tava ali presente, quem conseguiu se colocar durante, conseguiu crescer. Muitos artistas, né, conseguiram, né? A gente saiu a gente acho que pouco mais de 5 mil inscritos, na época, pra 20. Sim. Então a gente deu um wow, foi quando de fato o dinheiro começou a entrar do YouTube, né? Então foi quando o dólar foi lá naquela loucura. Então quanto mais alto o dólar, a gente recebe mais também, a gente recebe pelo dólar, né? Então se o dólar tá valendo muito, a gente tá ganhando um pouco mais. Tá valendo mais baixo, mas vocês torcem pelo dólar alto ou não? Sendo bem sincera, no final do mês eu torço, que é quando eu recebo. Na hora que faz aquelas continhas lá, falei, gente, acho que o dólar hoje tá 6, acho que vai dar bom esse mês agora, vamos fazer as contas lá. Outras mídias também são monetizadas, né? Nesse ponto, teria o TikTok, né? Mas a gente tá lá, mas não tá, porque é uma plataforma que eu não tive tempo de estudar. Eu me dediquei tanto pro YouTube, que eu estudei muito o algoritmo do YouTube. Então, dentro do YouTube, eu sei, você coloca um vídeo assim, desse jeito, com essa capa, você vai ter tanto acesso. Então, hoje, só de eu ver o vídeo, a capa do vídeo e o conteúdo dele, eu sei falar, esse vai dar certo, esse não vai dar certo. Sim. A gente fala dentro do MT que nós temos produtos comerciais e produtos de militância. Sim. Produtos de militância, eu quero falar algo pro mundo, eu vou lá, faço, porque eu acredito naquilo e dou pro mundo. Sim. Aí tem os nossos produtos comerciais, que é para dar dinheiro no YouTube. A gente vai lá e cria no molde que a gente já entendeu que pro nosso público funciona. Cria ele bonitinho, coloca, dali em 24 horas bate tipo 50 mil acessos, 60 mil acessos. Dali, final do mês, já bateu 500 mil, já ganhamos nosso dinheiro no final do mês. Então, tem as suas formas e as suas formas ali para conseguir entender seu grupo. Mas cada canal é um canal também, né? Tem que entender seu público. E aquela história lá, Com Carinho Joaquim? Vocês fizeram, acho que Fizemos uma websérie. Foi a nossa primeira websérie que foi pro Rio Web Fest. Com Carinho Joaquim. E ela venceu lá? Não venceu, mas ela foi a websérie que garantiu a gente a nos entendermos enquanto negócio e ver que nós tínhamos possibilidade de ir para um festival. Com Carinho Joaquim foi estrelado por Vacton Douglas, um ator brilhante aqui de Cuiabá, meu amigo, adoro, inclusive. E falava sobre etarismo, sobre qual que era o lugar da bicha velha no amor. Sabe? E contar um pouco da história, tipo, que a família não aceitava. Ele era um senhor que já tinha filhos e decidiu se assumir gay, mas os filhos não aceitou. Né? Aí interdita o pai, e aí a filha começa a usar o dinheiro e tudo mais desse pai. E ele percebe que para aquela família dele o que importa é o dinheiro, não é o amor. Ele decide pegar o primeiro ônibus que ele viu pela frente e ir embora de Cuiabá. E vai parar no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele encontra 2 prostitutas que moram com uma dessas prostitutas é uma mulher transexual que tem um irmão que cursa medicina, e aí ele fica no meio dessa família. E ali ele encontra o amor de fato de uma família e ele é acolhido como ele é. Aí ele descobre o amor também, enfim. E é essa narrativa que trouxe o olho do Rio Web Fest pra gente, que nos levou para dentro do festival. Chegando lá, o dono do festival, que é o Daniel Arcângelo, disse: olha, gente, vocês têm na mão uma máquina de ganhar dinheiro, só que vocês não sabem usar. Vocês têm na mão um público imenso, só que vocês não sabem usar. Acordem para a vida. Essa indicação é para vocês acordar.
Venham para o Webfest, venham para o mercado. A gente está aberto para vocês. A gente quer vocês aqui com a gente. Sim. Foi o primeiro ano. Sim. No segundo ano, fizemos uma segunda série, fomos selecionados de novo. Aí a gente começou a entender como é que funcionava o festival e esse mundo. No terceiro ano, a gente mandou Flor Cuiabana e vencemos o festival. Sim. E essa obra foi para os Estados Unidos, venceu, foi para o Canadá também. E esse ano nós vamos para a Itália, para a Puglia Webfest, com essa mesma obra, ainda fruto de Flor Cuiabana ainda. Esse Com Carinho Joaquim tem também uma história, acho que um perrengue lá no Rio, alguma coisa assim? Tem também. Esse Com Carinho Joaquim, porque assim, nós fomos convidados por uma produtora, um outro canal, aquelas collab de influencer de canal, né? Um outro canal de lá que na época era maior que a gente, hoje não é mais maior, eles são menores que a gente, mas eles eram maior, então a gente falou, vamos fazer uma collab, que vai poder crescer também os números e tal, e era no meio da pandemia. Era 2020, 2021, eu acho. Tava naquela época ainda de pandemia, de dar lockdown, enfim. Mas a gente vai, vamos pra lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí combinamos e tal, e falaram assim, olha, vocês vêm pra cá, a gente tem equipamento aqui pra gravar e a gente vai dar hospedagem pra vocês. Vocês pagam uma passagem, alimentação, aqui o resto é por nossa conta. Assim, montamos uma equipe com 6 pessoas, humildes, e íamos para lá de Malicuí para ficar lá 17 dias para gravar. Faltando uma semana, o diretor liga e fala, olha, Elton, não vai dar mais para receber vocês. A minha equipe inteira pegou Covid, eu não consigo gravar e nem receber ninguém na minha casa mais. E aí, como é que faz? A gente com passagem comprada, com tudo pronto. E aí aí eu só lembro que eu falei assim para Eloá Pimenta, falei, Eloá, vamos. Vou ver aqui um Airbnb, vamos alocar um apartamento lá, que é mais em conta, e vamos. Lá eu penso que eu vou fazer, que eu não quero nem pensar agora. Eu tava até aqui de coisa para resolver aqui antes da viagem ainda. E assim fizemos. Chegamos lá no Rio de Janeiro, passamos a primeira noite, todo mundo feliz, né? Aí chegamos no apartamento, a hora de eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu disse assim, gente, amanhã de manhã, todo mundo sai desse apartamento cedo, vão pra praia, vão fazer o que vocês quiserem, só não me apareçam nesse apartamento. Fiquem o dia inteiro fora, almocem fora, não venham aqui, que eu vou escrever alguma coisa pra gente poder gravar aqui, pra aproveitar a nossa estadia aqui. E assim nasceu Com Carinho Joaquim. Em um dia inteiro eu escrevi 3 episódios de uma minissérie, que foi essa minissérie que foi pro Webfest. Sim. A gente criou, a gente gravou por conta própria lá essa minissérie, que foi fruto de um acaso e que na verdade foi o nosso norte para tudo que a gente é hoje. Perfeitamente. E você falou da Eloá Pimenta. Como é que nasceu a sua parceria com a Eloá? Na MT Escola de Teatro. Eu e a Eloá temos uma particularidade que a gente se odiou à primeira vista. A gente, na MT Escola de Teatro, no primeiro dia de aula, ela era diretora ou era dramaturgo. Aí ela naquela emoção que a Eloá, ela é expansiva. Era uma oficina. E aí ela, não, gente, fiquem tranquilos pros atores, porque não se apeguem ao texto, porque o texto ele pode mudar sempre. Às vezes, a gente nem precisa usar o texto. Aí eu falei, como que não precisa? Se a minha ênfase é dramaturgia, eu preciso que você, para poder ser avaliado pela minha ênfase. Você tá louca, mulher? Aí ela, não, você não sabe nem o que você tá falando. Não sei o que aqui. Aí dali a pouco tava eu e ela no meio do palco, gritando, botando o dedo no cara do outro. E no final de tudo isso, hoje nós somos muito amigos, assim. Eu vou pra casa dela, ela vai na minha, somos parceiros de vida, assim. E nós estamos juntos desde praticamente o início da MT Queer. A Eloá, ela entrou para o MT Queer 1 ano depois que eu criei o MT Queer. Então ela já veio primeiro como atriz, né, para participar de uma produção nossa. Em seguida, eu fiz o convite para ela me ajudar na preparação dos atores. E hoje ela é a nossa preparadora de atores e a nossa diretora de elenco. Ela, junto com a Ana Maluf, preparam todos os nossos atores e dão oficina, enfim. Muito legal. Vamos para o intervalo? Bora, que eu falo bastante aí desse lugar. Ótimo. E daqui a pouco a gente volta aqui com Boa Noite, Elias Neto, pela TV Cidade Verde, falando sobre esse assunto muito importante, que é cinema e toda uma luta, uma causa. Voltamos daqui a pouco. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Estamos conversando com ele, que inicialmente não queria ser chamado de cineasta, hoje sim é cineasta, que é o Elton Martins, direto de Chapada dos Guimarães, de João Carro para o mundo, né? E nós falávamos da Eloá Pimenta, eu me lembro, uma vez eu fiz uma série, né, sobre o aniversário de Cuiabá, fiz 40 reportagens, uma delas foi a questão, eu contei a história da Casa Cuiabana, né?
E aí tinha aquelas figuras do passado, que eram as novidadeiras, que ficavam ali na janela, né, olhando aquele que passa, coisa e tal. Eu precisava inserir esse conteúdo na reportagem. Me lembrei dela e da filha dela, que na Casa Cuiabana, inclusive, ele tem uma parte que é suspensa na janela, que era justamente para a pessoa ficar... Ela já estava no MT Queer, no caso foi a Eloá e a mãe dela, né? A Eloá e a mãe dela. Dona Dirce. E se você soubesse a mão de obra que deu isso, porque a Eloá ficou tão feliz pelo convite. Ah, é? Claro que ficou. Porque assim, Elias, você é um símbolo de credibilidade, acho que no estado, e você sabe disso, né? Então, hoje, para eu estar aqui no seu programa, sendo entrevistado por você, é uma honra para mim e para minha carreira. E para Eloá, a mesma coisa. Porque isso. Não, e eu me senti, porque eu também sou fã dela, da Eloá, da mãe dela, né? E eu me senti assim, também honrado, muito feliz, porque o texto, eu fiz o texto, né? Era um texto meu. E elas foram lá tal e praticamente usaram um texto assim, na íntegra. Eu achei assim muito legal. A Eloá é uma atriz assim sensacional. E eu me lembro desse momento lá da Casa Cuiabana. Nossa, ela ficou muito feliz. E Dona Dirce roubou a cena, né? Exatamente. Nesse momento. Ela falou, eu tinha irado, minha mãe brilhou mais do que eu. Agora que é Deus, agora que é esse. Dona Dirce é uma figura. Dona Dirce, exatamente. Eu inverti inicialmente a mãe com a filha. Também elas são muito parecidas, né? E vocês ainda fazem reality show? Tem esse negócio aí, né, do reality show. Mas no meio de toda essa loucura de MT Queer, de casa de acolhimento, a gente vamos fazer um reality show. No meio da pandemia. Porque ninguém pode se encontrar, ninguém pode ficar. Eu acho que reality show é a melhor coisa. A gente pode fazer série, mas não vamos fazer série, vamos fazer um reality. Vamos confinar 10 pessoas, era lá em Chapada, na casa da Dona Dirce, inclusive. A gente estava morando na casa dela. Ela infelizmente, nos deixou durante a pandemia, né? E a gente ficou cuidando da casa dela. E ela falou, meninos, cuidem e usam, quero que tragam vida para casa de mamãe. Vamos fazer um reality show lá então, uma casa maravilhosa, bonita. A gente criou o Queer Fire. O Queer Fire nada mais é do que confinar pessoas da comunidade LGBT num game, né? Onde o prêmio final é uma bolsa de estudos de nível superior. Porque sempre a gente pensa dentro do MT Queer. Vamos criar um conteúdo? Vamos, mas de que forma esse conteúdo vai trazer algo benéfico para o nosso público. Aí, no caso do Queer Fire, incentivar o ensino superior. A gente conseguiu, em parceria com uma universidade privada, uma bolsa de estudos de nível superior para entregar. De Cuiabá. Qual universidade? Unip. Sim, Unip. Unip. Que, na verdade, era Unip, mas do núcleo de Chapada. Para presentear quem ganhasse o reality com a bolsa de estudos de nível superior. Nessa edição, quem ganhou foi o Igor, um jovem gay que tinha o sonho de cursar marketing. E cursou marketing, já se formou e está aí colhendo os frutos dele. E tá já no mercado? Está no mercado colhendo seus frutos. Já. Mas depois vocês não fizeram mais nenhum? Fizemos já, estamos indo para a quarta edição. Já está na quarta edição? Já fizemos a terceira edição. Aí ano passado nós fizemos em Várzea Grande essa terceira edição. Onde Josi Campos, uma mulher trans nordestina de Inês do Maranhão, veio para participar do reality e venceu. Hoje ela mora aqui em Cuiabá, mora lá na casa de acolhimento do MT Queer, inclusive. E acho que a terceira edição foi uma edição onde a gente entendeu que o reality ele já tem um público e o Brasil conhece ele. Porque veio gente do Maranhão, de Rondônia, de Goiás para participar do reality aqui em Cuiabá. E foi muito legal. Foi uma semana de confinamento, assim, com muito jogo, foi muito bom de ver o empenho da galera. E aí, ano passado, foi uma bolsa de estudos mais um prêmio em dinheiro. E esse ano a gente quer muito fazer a quarta edição. Né? A gente está só tentando ainda fechar algumas parcerias. Acho que a nossa maior dificuldade hoje é porque a gente não conseguiu renovar com a Unip mais, né? Devido a algumas questões que já ficaram 3 anos com a gente já, então aqui dá uma pausa. Tá tentando encontrar uma outra universidade que consiga entregar, porque para mim não faz sentido fazer o Queer Fire se eu não puder entregar uma bolsa de estudos de nível superior. Para mim é o maior prêmio do reality é esse. E que faz muito sentido para mim, porque eu acredito, né? O que mudou a minha vida foi o ensino superior. O que vai mudar a vida de outra pessoa é o ensino superior também, creio eu. Estamos nessa pendência aí. E o Queer Fire está aí no ar, tem 3 edições já e a galera gosta bastante. E tem muito perrengue lá dentro? Como que é? Tem. É dividida em 2 equipes, né? A equipe Diva e a equipe POC. E em 2 espaços. Espaço Glamour e Espaço Rancho. Espaço Glamour é um glamour, como já diz o nome.
Tem quarto, tem cama, tem ar-condicionado, tem comida, vai para restaurante comer, sai para eventos, para festa. Já no rancho, que é um anexo da casa, não tem nada. Então lá eles dormem no relento, não tem colchão, não tem cama, não tem nada. E eles recebem uma porção muito pequena com alguns alimentos. Geralmente ovos, cuscuz, e é isso que eles têm para eles comerem. Mas como é que a pessoa vai para o rancho? São provas. Aí são a provas, equipe disputa a prova e a equipe que perde, uma vai pro rancho, a outra vai pro glamour. E aí no final eles se enfrentam na fornalha, que é a nossa, que é onde eles indicam as pessoas para saírem da casa. Eles querem queimar aquela pessoa para ir embora. O paredão. Seria o paredão do nosso. Fornalha. É a nossa fornalha. E queima de que jeito? Eles, de fato, eles pegam e falam, eu vou votar aqui hoje no Elias Neto, porque ele não me deu o ovo quando tava no rancho. Aí pega o pauzinho e queima na fogueira, assim, deixa lá. Sim. Aí vai somando, vai com o paredão, né? Vai aí, somando. os mais indicados E aí o cara sai. Não, vão pra fornalha, aí o público vota na nossa rede social. E aí sai a pessoa. Entendi. Porque tudo isso ainda tem... nós somos loucos de transmitir isso a gente chama de semi ao vivo. Sim. Então a gente grava o dia inteiro e solta no final do dia já aquele episódio do dia inteiro. Então, não tem edição, então? Tem edição. Tem edição. E é uma loucura a ilha de edição nossa durante o reality. São 7 dias que eu não durmo, porque eu dirijo e eu também edito. E o dia todo, e aí vocês fazem uma edição de quanto tempo, mais ou menos? 40 minutos, por aí, e lançam no final do dia. Nossa, complicado, hein? Porque são muitas horas. São momentos, né? São então momentos, a gente tem a dinâmica daqui, a dinâmica eu vou separando por momentos. Mas você vai fazendo a minutagem, vai assistindo e fazendo a minutagem para já saber lá no final quais os trechos que você vai juntar? Não, eu vou só gravando. Vai lá só na gravando. minha edição, com o meu editor, e a gente vai ali junto, ali, no desespero, vai fazendo. Geralmente, eu soltava uma prévia depois do almoço, da parte da manhã, para se livrar da parte da manhã já, e à noite com um conteúdo maiorzinho à noite. Que aí era pegar um pedacinho, o que sobrou da manhã e à tarde, às vezes, aí conteúdo que gravava à noite era já postado no conteúdo da manhã, do outro dia. Sim. Então eram mais ou menos 2 vídeos por dia que a gente soltava. Um pela parte da manhã e o grandão à noite. Sim. Que era de todo compilado do dia. E aí assim o público consegue ver o que está acontecendo mais ou menos no jogo e consegue votar. E aí lá pelo nosso Instagram eles votam pelo Stories, na pessoa que ele quer eliminar. Sim. E como é que vocês têm patrocínio para sustentar essas pessoas lá dentro? Porque isso aí tem um custo, né? Temos apoio. Apoio. Patrocínio ainda não temos. Apoio a gente tem. Então a gente conta com parceiros. Sim. A Unip era uma parceira nossa, né? Aí temos geralmente os pequenos comerciantes do entorno, da onde a gente grava, nos patrocinam, nos dão refrigerante, alimentação. Ali de repente, por exemplo, nós temos muito o pessoal que é do glamour, eles comem fora da casa. Então eles vão para restaurantes, para barzinhos. Então a gente vai lá conversar com os restaurantes para poder fechar alguma parceria, poder levar esse pessoal para lá e divulgar o bar, divulgar o restaurante. Isso funcionou muito em Chapada. A gente fez 2 edições em Chapada e uma edição em Várzea Grande. A edição que foi mais tranquila pra gente foi em Chapada. Em vez de a gente passou uns perrenguinhos ainda. Teve que arrumar dinheiro da produção mesmo para fazer algumas coisas. Foi mais difícil para convencer as pessoas. Eu achei em Chapada mais tranquilo. Achei que Chapada estava mais preparada para... Porque, Elias, é um reality, mas é um reality com recorte específico. É um reality para a população LGBT. Sim. Então, eu nunca escondo isso de quem eu vou pedir apoio. Porque eu vou chegar lá, dali a pouco, um monte de viado e um monte de travesti para comer. Ou para participar de uma festa. Eu tenho que avisar para o comerciante que, ó, esse aqui é o meu público. Esse é o público. É sobre isso aqui. Você quer ajudar e apoiar a causa? O prêmio é esse aqui, que é muito importante. Está incentivando um jovem que geralmente é de periferia a entrar no ensino superior. Não é um jogo, é entretenimento? Mas vai muito além disso também, né? Quantas pessoas trabalham nos bastidores? 11 pessoas. 11 pessoas. 11 pessoas. E essas pessoas são remuneradas? Todas são pessoas do MT Queer, que são voluntárias, e aí recebem quando a gente tem projetos. Assim. Sim. E aí fica no dia a dia. Hoje nós estamos vivendo um momento atípico, né? Com a criação do Pão de Cultura e da Casa de Acolhimento, nós criamos uma sede, criamos uma estrutura, né, mais organizada e que a gente consegue manter. Então, hoje nós temos 15 pessoas contratadas pelo MT Queer. Nós temos uma equipe maior hoje que a gente consegue manter, né? Quando a gente gravou esses realities, não tinha isso. Então, era de fato os voluntários que são do MT Queer. É a Eloá Pimenta, é o Wagton, sou eu, é o Iago, que vai estar ali no meio da galera fazendo as coisas. Sim.
É verdade que você já foi ameaçado? No início, Elias. Lá em 2016, quando eu pensei em criar o MT Queer, a gente começou a gravar um piloto de uma série aqui em Cuiabá. E aí eu não sabia editar, né? Na verdade, era só aquele sonho do jovem que recebeu um e-mail do Daniel Sena, que era do maior canal de conteúdo LGBT do Brasil na época. Falou, cria o seu aí. Eu achei que era só criar e pronto. Só que eu não imaginei o impacto que isso causaria em Cuiabá e em Mato Grosso. E eu ainda não tinha essa noção política de que nós vivíamos em um estado extremamente machista e homofóbico. E aí foi quando a gente começou a ser ameaçado. Eu postei um trecho, né, da série. Eu botei, vem aí a primeira série gay de Mato Grosso. E postei na nossa rede social. Foi o estopim para tudo, assim. Eu fui ameaçado, os meus atores na época foram ameaçados também. E a gente suspendeu o projeto. Tanto que esse projeto não existe. Existem algumas imagens dele só que eu tenho guardado, mas não foi concluído, assim. Aí o que me trouxe força para enfrentar isso foi a MT Escola de Teatro, que eu me entendi enquanto artista e onde eu podia chegar. Eu me coloquei no mercado e foi. Chegamos ao final do nosso papo. Muito obrigado aqui pela sua participação, viu? Muito trabalho, muita dedicação, tá, nesse audiovisual. O audiovisual é sempre importante, né, para contar histórias. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você. A gente se vê aqui na TV Cidade Verde. Tchau, hein?